Fala Fera, essa é a nossa aula sobre lentes esféricas, beleza? Bom pessoal, as lentes esféricas são sistemas ópticos constituídos por três meios homogêneos e transparentes, tá? Separados por pelo menos uma das superfícies sendo esféricas. A importância das lentes esféricas varia desde um simples óculos até máquinas fotográficas ou de filmar bastante complexas, tá? Bom, com relação à construção, a nomenclatura dessas lentes vai depender do formato das suas faces, tá? Veja só, eu vou construir uma lente aqui com duas faces convexas, ó. Vou usar duas esferas, um lado convexo, outro lado convexo, então ela é biconvexa, tá bom? Agora eu vou usar um plano e uma esfera e vou construir uma esfera chamada plano convexa, porque um lado dela é plano e o outro lado dela é convexa. Vou usar agora duas esferas de novo, só que em formatos diferentes, e agora eu vou construir uma lente que de um lado é côncava e do outro ela é convexa. Então ela é côncavo, convexa. Usando duas esferas eu também posso construir uma lente com os dois lados côncavos, então ela é uma lente bicôncava. Usando um plano e uma esfera de forma diferente, eu posso construir uma lente plano côncava, um lado plano, um lado côncavo. E também posso construir uma lente que é convexo e o outro lado é côncavo. Então ela é convexo, côncava. É comum você nomear primeiro o lado que tem o maior raio. Veja, a esfera maior é o lado convexo e a esfera menor é o lado côncavo. Por isso que eu chamei de convexo, côncava, tá bom? Mas essas são as nossas principais lentes esféricas. Dispondo elas dessa forma, você pode ver que as três primeiras têm a superfície pontiaguda, né? A parte superior e inferior, e essas outras três têm a superfície mais larga. Então elas vão receber esses nomes, ó, bordas finas ou delgadas. São essas três lentes que têm as extremidades pontiagudas, e bordas grossas ou espessas são essas três lentes que têm as extremidades mais largas, tá certo? Então bordas finas e bordas grossas. A depender do seu índice de refração, isso vai determinar o seu comportamento. Veja só, quando o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio, nos dois casos, as lentes de bordas finas serão convergentes e as lentes de bordas grossas serão divergentes. Se você inverter isso, ó, se o índice de refração do meio for maior que o índice de refração da lente, aí os comportamentos também serão invertidos, tá bom? Agora, o que quer dizer uma lente convergente e uma lente divergente? Bom, primeiro, como que eu vou desenhar elas, né? A lente convergente tem essa extremidade aqui com a setinha para fora, e as lentes divergentes têm a extremidade com a setinha para dentro, tá? Então, é assim que eu vou desenhar uma lente convergente e é assim que eu vou desenhar uma lente divergente. Com relação ao seu comportamento, tem a ver com convergir, ou seja, concentrar, e divergir, ou seja, espalhar, separar. Uma lente convergente, ela concentra os raios num único ponto. Esses raios que chegam paralelos e perpendiculares à lente serão concentrados num único ponto, como nessa imagem aqui desse experimento aqui embaixo. Já na lente divergente, os raios que chegam paralelos e perpendiculares à lente, eles serão espalhados, tá certo? Eles vão divergir. Esse é o conceito de convergir na lente convergente, e esse é o conceito de divergir na lente divergente, mais ou menos como nesse experimento que você pode ver aqui. Com relação à convergência, ou seja, concentração, ou à divergência, ou seja, espalhamento, isso vai determinar um ponto importante da sua lente, que é o foco. Na lente convergente, ela concentra todos esses raios num único ponto. Esse ponto é chamado de foco, tá? Na lente divergente, ele espalha esses raios, mas os raios que são espalhados, né, que são divergentes, os seus prolongamentos, eles se concentram num único ponto. Esse ponto dos prolongamentos também é chamado de foco.
Já que nós falamos dos focos, vamos falar dos elementos geométricos de uma lente. O primeiro ponto é o centro óptico da lente, que eu vou chamar aqui pela letra O. O eixo principal é essa reta que passa pelo centro óptico e é perpendicular à lente. Outro elemento, nós já vimos, é o foco, que é o ponto de concentração, tanto das lentes convergentes quanto das lentes divergentes. E temos também os pontos antiprincipal. Note que eu coloco uma linhazinha, quando é o foco e o antiprincipal imagem, eu boto uma linhazinha aqui, tá bom? Lembrando que a distância do antiprincipal até o centro óptico é o dobro da distância do foco até esse centro óptico aqui, ok? Vamos falar agora sobre os raios notáveis dessas duas lentes, tá bom? O primeiro raio notável é o que passa pelo centro óptico. O raio que passa pelo centro óptico, ele sofre refração na lente e mas não sofre desvio, tá bom? Esse raio de luz que passa pelo centro óptico, ao sofrer refração nas duas lentes, ele não sofre desvio nenhum, ele segue seu caminho em linha reta, tá? Outro raio notável é o raio que passa pelo antiprincipal. O raio que passa pelo antiprincipal, ele sofre refração e passa pelo antiprincipal de novo, seja na lente convergente ou na lente divergente. A diferença é que na lente divergente, o raio de luz que aponta para o antiprincipal sofre refração e segue seu caminho com um prolongamento passando pelo antiprincipal também. Então estão aqui as duas animações mostrando esse segundo raio notável, o comportamento dele, tá? Um terceiro raio notável que nós temos é o raio que chega, né, na lente passando pelo foco. Então ele vai sofrer refração e vai seguir o seu caminho numa direção paralela ao eixo principal. A mesma coisa nas lentes divergentes, tá? Quando o raio de luz aponta para o foco, ele sofre refração e passa a se propagar do outro lado da lente numa direção paralela ao eixo principal. Então chegou pelo foco, refrata paralelo. Já se ele chegar paralelo, ele vai refratar pelo foco, né? Ele sofre refração na lente convergente e aponta para o foco, como eu já mostrei no slide anterior, né? Esses raios que chegam paralelos ao eixo principal, na lente divergente ele diverge, sofre refração e diverge com prolongamento passando pelo foco. Todos esses raios são importantes, né? Na próxima aula, quando eu vou falar sobre a formação de imagens nas lentes, tá bom? Bom, pessoal, foi nossa primeira aula sobre lentes. Aqui em cima está a playlist completa dessas aulas. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera, beleza? Aquele abraço.